Rambramaso. Oh, Rambramamana yere, Rambramana yere so. Oh, Rambramana yere, Rambramana yeso. Oh, Riambraso, Rosso yembramaso. Você pode ir mais fundo? Rambramamana so. Recantiere yembramaman so. Oh, é um rio, queridos, nesse lugar. Oh, Rambraso. Eyebrosa yemramanaso. Oh, Rambramamana yeso. Oh, Rambramamanaso riembraso. Oh, riembraso. Dreie, sore cantie, sore embraie. Oh, vamos gastar um pouquinho mais de tempo em outras línguas. Oh, Rambramana sorie cantieso. Oh, Rambrana sorie embraço. Oh, buscando das fontes. Oh, Rambramana sorie cantiere brose. Oh, das fontes do Espírito. Oh, Rambramama yeso, Rambramana so. Robresa ye cantiere braia. Oh, mais profundo. Oh, mais profundo. Oh, mais profundo. Mais profundo, mais profundo. Oh, Rambramamaso. Oh, Rambramanasorio brosso. Reiesore cantiere bramaso. Oh, Rambramamanasorie cantieso. Oh, Rambramanasorie brosso. Oh, rebramanaso. Oh, esquecendo, esquecendo. Oh, esquecendo o que ficou lá fora, esquecendo. Oh, Rambranasorie cantieso. Oh, no lugar da presença, no lugar da presença, no lugar da presença é onde queremos estar. No lugar da presença. Oh, Rambramamanasorie brase. Oh, Rambramanasorie brosso. Reia manasore cantieso. Oh, Rambramamanaso. Robramanasorie cantieso. Oh, na sala do trono, na sala do trono, na sala do trono, na sala do trono. Oh, diante de Senhor. Oh, diante de ti, Senhor. Diante de ti, Senhor, estamos. Diante de ti, diante de ti. Ah, diante de ti, Senhor, nos colocamos. Diante de ti, nos prostramos. Rambramanaso, Robramanasorie cantieso. Para buscar mais, para buscar mais, para buscar mais, 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 mais. Oh, mais de ti, menos de nós e mais de ti, menos das coisas do mundo, mais de ti, menos do que o nosso coração deseja, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Menos do que os nossos próprios sonhos, mais de ti. Menos dos nossos planos, mais de ti. Menos daquilo que é natural, mais de ti. Mais de ti, mais de ti. Mais de ti. Fome e sede do Senhor. Fome e sede do Senhor. Oh, fome e sede do Senhor. Oh, Rambramamanaso. Oh, Rambramamanaso. Oh, Riambramamanaso, riembrace. Oh, Rembramamanasorie cantieso. Oh, Rembramanaso. Ah, querido, não espere protocolo diante de Deus. Oh, Rambranasorie cantieso. Abra o seu coração. Ah, Larice, só tem crente aqui.
Existem portas que você precisa abrir para alcançar mais de Deus. Existem portas que o Senhor está batendo e você continua deixando fechada. Mas Ele está diante de você, batendo, pacientemente, esperando que você abra áreas da sua vida para que Ele entre e mova de acordo com a vontade dEle. Existem portas que você mantém fechadas diante do Senhor. São pessoas específicas e eu não vou falar, mas existem portas que você precisa abrir. Você precisa abrir. O Senhor é gentil, queridos. Ele não vai forçar porque nós somos crentes. Ele não vai forçar portas porque nós somos crentes. Nós precisamos abrir. Como, Larice? Nos colocando diante dEle. Com fome e sede. Com fome e sede. Com fome e sede. Deixando que o Espírito entre e mova as coisas do lugar. Nós só seremos completos quando dermos acesso total ao Senhor, para mover dentro de nós, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos, nele. Nele. Buscar-me-ei e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Sem portas fechadas, é de todo o nosso coração. Sem portas fechadas, sem acessos negados ao Espírito, mas é de todo o nosso coração. Todas as portas abertas. Todas as portas abertas. Todas as portas abertas. O Senhor tem falado nos louvores. Não podia combinar mais com aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Ele falou sobre busca. Buscando dos rios. Se você prestou atenção, queridos, desde o início do louvor, desde o primeiro. Buscando a face dEle. Buscando a face dEle. Buscando a face dEle. Sem pressa de sair da sua presença. Sem pressa. E sem acessos negados ao Espírito. Está vindo muito forte. Você precisa deixar que o Senhor te conduza inteiramente. Sem reservas. Não guarde nada da sua vida para você. A gente está em uma sala de oração. Uma sala é um ambiente fechado. E hoje tudo bem, nós temos muitas pessoas nesse espaço. Mas existem lugares que a gente pode ter em casa, dando total acesso do Senhor a nós. Para que nós possamos acessar a sala do trono, nós precisamos acessar a sala do trono. Abrindo cada espaço do nosso coração. Fazendo como, Larice? Confessando ao Senhor os nossos medos, as nossas inseguranças. Confessando a Ele aquilo que a gente mantém reservado no nosso coração. O Senhor está falando, queridos. Abra todos os acessos. Deus não é uma pregação no púlpito. Deus não é uma história contada há vários milênios, há vários séculos. Ele é vivo. E Ele se faz conhecido por nós. Pode ir, a gente volta já já. Tu pode ficar?
Obrigada. Aleluia, vocês podem sentar. Aleluia. Vou seguir a condução do Espírito. Não vamos sair desse ambiente, não. E nós estamos em um lugar de oração. Uma sala de oração. E, queridos, é tão precioso momentos como esse. É tão precioso nós nos colocarmos na presença. O que é uma sala de oração? É nada mais do que um ambiente onde nós podemos nos colocar disponíveis a um relacionamento com Deus. E eu queria trazer nesse momento, antes de a gente gastar um tempo indo mais profundo em Deus, indo mais profundo nas águas, queria que a gente preparasse esse lugar, que a gente preparasse um ambiente pela palavra, para que nós possamos nos abrir mais. Mas, antes de falar, eu queria mesmo deixar isso bem fixo. Nós precisamos, para que nós possamos provar do Espírito de Deus, nós precisamos deixar que Ele acesse o íntimo do nosso coração. E às vezes, e tem coisas que a gente pensa, a gente acha, Deus já conhece todas as coisas. Eu não preciso falar nada para Deus, Ele me conhece. Davi falava no Salmo, antes, ainda informe no ventre da minha mãe, você me conhecia. E é verdade, o Senhor nos conhece por inteiro. Mas isso não significa que nós não temos o que falar para Ele. O fato de Ele nos conhecer não significa que nós não temos o que comunicar para Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele, para que a gente cresça na confiança de quem Deus é. E eu queria que a gente caminhasse nessa noite, nesse lugar de desejar mais de Deus. Sabe, Senhor, o Espírito tem me puxado muito para isso. Eu tenho meditado muito sobre isso. Eu comecei esse ano de 2025, a gente está terminando o ano, prestes a começar um novo ano. E o novo ano não significa novas coisas no Espírito. A gente começa no Espírito a partir do momento que a gente se abre para Deus. Esse é o início de todas as coisas com Deus. O início das nossas experiências não devem estar condicionadas ao dia 1º de janeiro de cada ano. Precisa estar condicionado ao que eu quero experimentar diante da presença de Deus. E isso é a qualquer momento. A gente pode estar num ambiente de trabalho. Na faculdade eu tinha muito isso. Eu era nova convertida, estava ali no meu 1º ano com o Senhor. E às vezes algo me incomodava muito dentro da sala de aula. Eu saía naquela hora, eu ia para um banheiro e eu ia orar. Do nada. Falar com meu pai. Isso me preparou para muitas coisas durante os 5 anos que eu tive da faculdade de Direito pela frente. E esses são os momentos. Eu não preciso esperar um dia do ano. Eu não preciso esperar um vento impetuoso entrando dentro da igreja, ou um vento impetuoso entrando dentro do meu quarto. Eu preciso me mover em Deus para experimentar dele. Sou eu. Ele já está pronto, ele já fez todas as coisas. A gente sabe disso. Mas precisa vir de nós a consciência de que eu preciso me relacionar com ele. Ele não vai se tornar novo por causa disso. Ele já é. Ele já é. Ele já é tudo o que a gente precisa. Quem precisa mudar somos nós. Mudar o quê? A nossa consciência da presença. A nossa fome. Eu comecei o ano, minha pretensão era ler Apocalipse todo. E eu fui para as cartas, eu parei na primeira carta de Éfeso. Primeira carta da igreja de Éfeso, acabou ali meu plano de leitura de Apocalipse. Porque foi tão forte quando o Senhor falou. Deixa eu ler para não ficar na minha palavra. Não é sobre isso. Mas
Para a gente preparar o nosso coração, a gente precisa desejar. Desejar com todo o nosso coração. Desejar a presença. E olha o que o Espírito do Senhor falou para a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Olha que igreja maravilhosa. E que não podes sofrer os maus, e que não podes sofrer os maus. E que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Os achaste mentirosos. Sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Que igreja maravilhosa. Trabalho, serviço diante do Senhor, combatendo as heresias. Mas tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Eita, que forte. E olha a consequência. Lembra-te, pois, de onde caíste. A igreja que combatia heresias, que trabalhava para o Senhor, lembra-te de onde caíste. Que coisa forte para ouvir. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, olha que prêmio maravilhoso também. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mas eu parei nessa carta, porque me chamou a atenção. Uma carta com uma igreja tão servil ao Senhor, com um coração tão íntegro em Deus, e de repente Deus estava falando, mas você deixou o primeiro amor. E o que é isso, queridos? A gente pode estar na igreja e deixar o primeiro amor? Pode. A gente pode estar servindo a Deus, deixando o primeiro amor? Pode. Quando isso acontece? Quando a gente deixa de colocar Ele como o primeiro lugar de busca na nossa vida. O serviço não nos leva para o reino. O serviço só nos mostra o nosso lugar de gratidão a Deus. Mas o que nos leva para o reino, para Ele, é a busca. É reconhecer quem Ele é. Por quem Ele é. Nós precisamos buscar a Deus por quem Ele é. Não pelo que Ele pode fazer por nós. Não pelo que Ele pode nos dar. A gente sabe que Ele é poderoso. Poxa, um Deus que criou céus e terras. Meu Deus do céu, que poder é esse? Nós sabemos. Mas Ele precisa ser real para nós. Nós precisamos buscá-lo por quem Ele é. Não por tudo que Ele pode fazer. E eu queria que você abrisse comigo, lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Verso 22. Paulo, ele estava aí nas caminhadas missionárias dele. Missionário maravilhoso, um exemplo de missionário. A gente leia o livro de Atos. A gente aprender sobre missões. E Paulo, ele chega no Areópago. Estando ele no meio deste lugar, ele fala assim: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo, estamos falando da Grécia, estamos falando de um povo, de vários deuses. Paulo está no meio desse povo. E ele fala, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E eu vou parar aqui. Paulo está falando especificamente sobre um Deus desconhecido para fora.
Mas ele está exortando aqueles homens a conhecerem a Deus. É o que nós precisamos fazer, queridos. O primeiro passo para a gente caminhar, né, não é o relacionamento com Deus não é uma receita de bolo. Mas existem caminhos que nós precisamos traçar para que nós possamos crescer e conhecer a Deus. O primeiro, queridos, a gente precisa despertar a fome por Ele. Não pode ser comum para nós acordar todos os dias, passar o nosso dia, trabalhar, comer, voltar para casa, organizar a casa, dormir, acordar no outro dia e repetir todas as outras coisas sem desejar o nosso Deus. A gente precisa acordar lembrando, eu sou eterno. Eu preciso desejar, eu sou movido pela eternidade. Se eu sou movido pela eternidade, eu preciso conhecer aquele que é eterno. Isso precisa estar no primeiro lugar do nosso coração. O desejo, a busca por Deus. Não pode estar reservado a uma quarta-feira à noite. Isso não pode estar reservado a um domingo de manhã, um domingo à noite. Isso precisa ser todos os dias, uma constância, para que em momentos como esse, queridos, a nossa fome está tão grande por Deus, que tudo que a gente pode fazer é estar diante dEle, o adorando, porque Ele é digno. Isso precisa ser o primeiro lugar, e Paulo, quando ele está falando aos atenienses, ele está dizendo, olha, existe um Deus desconhecido, que vocês estão honrando, mas Ele não habita, Ele é desconhecido exatamente porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é esse o lugar. Vocês precisam buscar esse Deus. E Ele se faz conhecido. E Ele continua, nem tão pouco é servido por mãos de homens, que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus é. Nós precisamos buscá-lo por quem Ele é, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Conhecê-lo profundamente. Conhecê-lo profundamente. Em quem Ele é. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Eu queria que você falasse isso. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Queridos, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso precisa ser a nossa consciência diária. Isso precisa nos acordar de manhã. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus eu vivo, em Deus eu me movo e em Deus existo. Isso precisa iniciar o nosso dia. É nesse lugar de fome e sede por quem Ele é. Isso tira da gente esse lugar de ir para o Senhor somente quando nós precisamos. Isso nos faz desejar. Onde a presença está, eu quero estar. Eu preciso desejar isso. Onde a presença está, eu quero estar com Ele. No meio da congregação, no meu quarto, onde Ele está, eu desejo estar. Tem uma oração que eu faço continuamente a Deus. Senhor, eu não quero estar no lugar em que você não vai estar comigo. Eu preciso estar onde você vai estar. Eu não quero estar na minha vontade. Eu não quero estar porque aquele lugar é prazeroso para mim. Eu não quero estar porque aquilo me faz bem. Eu não quero estar porque a minha alma está feliz. Não, eu quero estar porque você está. Porque aí é a verdadeira alegria. É o verdadeiro lugar, é a verdadeira presença.
É o que eu preciso, é estar no lugar em que você está. E Paulo continua. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, tendo em conta os tempos, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E o que é isso? Consciência de eternidade. Buscando o Deus eterno, conscientes da eternidade. Isso precisa mover o nosso coração, queridos. Isso precisa nos mover quando nós entramos em um ambiente como esse. Consciência de eternidade. Para quê? Para que eu abra o acesso de todas as áreas do meu ser a Ele. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos desejar essa presença. Com todo o nosso coração. Inteiramente. Viver aqui essa presença, desfrutar aqui dessa presença. Nos deixar ser movidos pela eternidade, pelo que é eterno. Eu acredito que nós somos a geração que vai subir. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas, queridos, eu não quero esperar estar no céu para desfrutar da presença. Esse tempo vai ser o tempo de nos regozijarmos agora, sem nada mais. Mas aqui, esse lugar, esse tempo, é o tempo de nós conhecermos a Deus de forma sobrenatural, porque nos movemos nele. Nós vivemos nele, nós existimos nele. Isso precisa ser o desejo do nosso coração todos os dias. Uma sala de oração é sobre isso. Desejar a presença. Desejar a presença. Com todo o nosso coração. Lá em Ezequiel 47. Ezequiel foi um profeta do Antigo Testamento. E lá no capítulo 47, fala assim. Vou a partir do 4. Perdão, a partir do 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E sempre que eu leio essa passagem, isso me faz refletir sobre as águas do Espírito. Aquele homem ele estava atravessando um lugar em que as águas do Espírito, elas tinham níveis diferentes. E alguém o fez passar por um nível de água que dava no tornozelo. E aquelas águas começaram a tocar a vida daquele homem. E ele foi lá, seguiu mais uma instrução desse homem com este cordel e falou que ele mediu mais 1000 côvados. E ele o fez passar novamente pelas águas, e as águas davam agora nos joelhos. Mais 1000, e as águas agora davam pelos lombos. E ele mediu mais 1000, e era um rio que não podia mais atravessar, porque as águas eram profundas. As águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma abundância de árvores, de um lado e do outro. E então me disse, estas águas saem da região oriental e descem pelo deserto, e entram no mar.
e sendo levadas pelo mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Essa foi uma visão que Deus deu a Ezequiel. E à medida que ele andava, as águas subiam de nível. Mas entende que existia um passo que ele dava. Ele não foi transportado para outros lugares, para águas mais profundas. Ele andou para águas mais profundas. E eu queria que a gente, nesse momento agora, a gente ficasse... Você pode ficar de pé, você pode andar, tem um espaço grande, mas não se distancia demais. Vamos ficar mais aconchegados. Mas que você se esquecesse do seu dia de hoje, da pessoa que está do seu lado. E que a gente pudesse entrar nesse lugar agora. Eu queria chamar o louvor para ficar por aqui. Eu gosto, particularmente, a gente não precisa, a gente não precisa de uma música para nos movermos, mas a adoração acessa um lugar, nos faz acessar lugares altos em Deus. E eu queria que nesse momento agora, a gente vai ter um tempo para buscarmos mais da presença. Eu queria que esse fosse esse momento. Você pode ficar de joelho, você pode ficar sentado ou de pé. Conforme você vai estar mais confortável diante da presença. Mas, queridos, eu queria mesmo que você se desconectasse de qualquer outra coisa que possa distrair você desse momento agora. Mas que a gente gastasse mesmo um tempo na presença, orando em outras línguas. Que a gente pudesse gastar um tempo mesmo desejando o Senhor. Larissa, eu não sei o que orar. Comece falando, pedindo ao Espírito para te conduzir agora. Ele é gentil. Ele é bondoso o suficiente para nos conduzir a águas mais profundas. Que a gente fizesse como essa visão. Deus conduzindo Ezequiel. E você se imaginasse mesmo. Existem coisas que nós podemos fazer que acessa lugares diferentes em Deus. Se você tem dificuldade às vezes de entrar em lugares mais profundos, comece desejando, eu quero, Senhor, falando com Ele, falando com o Espírito, como uma criança mesmo. Sabe como uma criança querendo aprender coisas novas? Que ela pergunta as coisas mais simples para a gente. Dessa forma com Deus. Senhor, eu quero acessar águas mais profundas em você. As águas estão no tornozelo agora, mas eu não quero só o tornozelo, eu quero andar mais 1000 côvados. Eu quero as águas agora no joelho. Eu quero as águas no lombo. Eu quero as águas me cobrindo de tal maneira que as vozes do lado de fora não são mais ouvidas. E os únicos sons capazes de ser captados pelo meu ouvido e pelo meu coração são os sons das águas do Espírito. Nenhuma mais, nenhum som mais, nenhuma distração, nada mais. Oh, Senhor, que você acesse, Pai, os nossos corações nos lugares mais reservados. Oh, nos lugares mais reservados, Pai. Nos lugares mais reservados. Aquele lugar que está bem guardado. Que eu nunca te dei acesso. Que você encontre esse lugar, Pai. E Espírito Santo, você faça uma morada nesse lugar. Porque quando você faz morada, você organiza a sua maneira. A sua maneira.
Você coloca conforme as suas ordens. Você tira do lugar e coloca no lugar que você deseja. Que seja assim no nosso coração. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós desejamos você. Oh, nós desejamos a sua presença. Oh, Rambramamasso. Oh, Neyembramanaye. Oh, oh, Rambramamayeso. Oh, Rambramanaye. Oh, Rebramamaso.
Tu és digno de tudo.
sejam dadas a Cordeiro que venceu. Tua é a glória. Isso. Você pode exaltar o Senhor com suas palavras onde você está. Eleve a Ele. Palavras de honra, de exaltação. E abraço. Você é digno. Aleluia. Te entregamos, Senhor. O nosso louvor, Pai. Te entregamos, Senhor, toda adoração. Porque você é digno, Senhor. Você é digno, Pai, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você é digno, Senhor. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor. Senhor, das nossas almas. Senhor, das nossas almas. Você nos resgatou com um preço tão alto, tão alto. Você nos resgatou com preço de sangue, de um sangue justo, do sangue do seu Filho, Pai. Você nos resgatou com um preço tão alto, Pai. Como não te dá louvor, Senhor? Como não te dá louvor, Pai? Como não te dá louvor, Senhor? Quando você fez o sacrifício perfeito por nós. Porque você nos deseja para si. Nós somos comprados, Senhor, com um preço tão alto, tão alto. Como não considerar a sua presença? Quando nós entendemos, Senhor, que você deu tudo, que nada que nós possamos fazer, dizer ou te dar, pode chegar ao mínimo do sacrifício que você fez por nós. Como não te reconhecer, Pai, em todo o bem que recebemos. Como não te adorar, Senhor, quando você decidiu nos amar, sem termos nada a te oferecer. Nada que se compare ao preço de Cristo na cruz. Nada que se compare à ressurreição daquele que hoje vive e reina. E nos tomou e nos colocou assentados ao seu lado, nele. Jesus,
A Ti damos honra, glória e louvor. Reconhecemos o Seu nome, Jesus, sobre todo nome. Jesus, sobre todo nome. Jesus, sobre todo nome. Jesus, 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 Jesus. Nós exaltamos o Seu nome. O nome sobre todo nome. Jesus. Toda língua confessará. Jesus. Todo joelho se dobrará a esse nome. Jesus. Jesus. Você é digno. Jesus. Jesus, você é digno. Exaltado, exaltado, exaltado. Não somente nos céus, mas diante de nós, exaltado. Exaltado diante de nós. Nós te exaltamos. Nós exaltamos o Seu nome. Porque você é digno. Você é digno. O justo. O justo. Oh, Rambramasso. Nós te entregamos, Pai, o nosso louvor. Nós te entregamos, Pai, tudo de nós. As nossas ansiedades, as nossas inseguranças. Nós te entregamos, Pai, diante de você. Para receber aquilo que é próprio Seu. Um espírito manso, humilde. E nos colocamos diante de você, Pai. Oh, Rambramassoriembrace. Obrigada, Senhor. Nós te reconhecemos, Senhor, nos nossos caminhos. Nos conduza, Espírito Santo, aos lugares onde as águas vão nos cobrir. Águas vivas, saudáveis, puras, que farão brotar em nós árvores frutíferas. A nossa vida será frutífera diante de você. Obrigada, Pai, pela Sua bondade, Senhor, pelo Seu Espírito em nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, louvor. Obrigada, gente.